de dramaturgia, apresentaremos depoimentos de alguns desencarnados que tiveram a humildade e o desprendimento de vir por meio da psicografia, transmitindo suas lutas e dores, derrotas e vitórias, no intuito de que elas sejam para nós setas de alerta, e igualmente setas que nos indiquem novos caminhos, ou nos inspirem a tomar outras decisões, nos conduzindo a outros resultados. Éramos uma família muito pobre de 5 componentes. Eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos menores. Entre eles, uma linda menina de sorriso expansivo e de olhar cativante. Crescíamos por entre muitas dificuldades financeiras, com os parcos recursos que dispunhamos para o sustento mínimo do lar. Sonhara com um futuro brilhante e, afeito às letras, almejara diploma de doutor. Era época de vestibular e, ao comunicar a minha decisão ousada aos meus genitores pobres e simples, percebi que eles pouco entenderam da gravidade e a importância daquele momento em minha vida. Mas pude vislumbrar nos olhos cansados de meu pai um brilho diferente quando lhe expliquei com mais detalhes os sonhos ousados. Em Adepers que você quer ser doutor, meu filho? Meu filho, se você quer ser doutor, Deus Nosso Senhor há de permitir que eu tenha um filho doutor. Naquela noite os meus pais demoravam a dormir, pareciam discutir ideias, buscar saídas, fazer planos. No outro dia, por onde passava, na vila pobre que morávamos, o meu pai ia espalhando a notícia de que teria um filho doutor. Entreguei-me aos estudos, fechando-me na redoma dos meus próprios objetivos. Vivia ocupado com enciclopédias e com bibliotecas, e com isso eu não percebia que os meus velhos e cansados pais desdobravam-se nas tarefas diárias para não me deixar faltar ao menos o básico de uma faculdade tão cara. Eu lembro-me como se fosse hoje, de uma madrugada chuvosa e fria, quando despertei por entre cobertores rústicos, mas acolhedores e quentes, que na véspera a minha mãe ajeitara com cuidado, cobrindo-me o corpo descoberto, quando ouvi uma conversa na cozinha próxima. Por que você não espera a chuva passar? Além do mais, com esse frio, o seu Antônio não vai te reclamar o atraso. Não custa, Maria. Ainda mais agora que nosso filho carece de recursos para pegar o diploma, a gente não pode dar o luxo de dispensar serviço ou descontentar o patrão. Eu não lhe fiz nem um café porque o açúcar acabou, mas assim que estiar, eu pego na caderneta lá na venda. Não se agaste com isso, Maria. Também precisamos economizar lá na venda. A porta do meu quarto estava entreaberta e eu pude vislumbrar o carinho daquela Maria ajeitando um casaco rasgado e pobre aos ombros do seu José. Algo me impulsionou a me erguer da cama e ir até a janela para espiar pela fresta aquele momento inesquecível. Por entre a madrugada, ainda chuvosa, acompanhei meu magro pai que varava a rua enlameado e sem asfalto, portando o guarda-chuva surrado e rasgado, a se perder do alcance dos meus olhos e do meu coração, que se envolvia num aperto inexplicável e incontrolável. Lembro-me vivamente dos preparativos da formatura. Todos se preparavam para participar. Papai, mamãe, os pequenos irmãos, agora adolescentes felizes e despreocupados com o futuro. Mas algo me apertava o coração de forma estranha e incomodativa. Eles não podiam compreender, tampouco avaliar os rígidos protocolos de um evento como aquele, regado com o cuidado e o esmero das famílias mais aquinhoadas. Além do mais, eu namorara de Maria Eugênia, uma colega de curso de família nobre e de fina educação. Sua atenção e carinho supriram minha lacuna entre o garoto pobre da periferia de onde viera e o profissional conceituado e nobre que me tornaria.
Ajuntando as economias, o meu pai vestiu toda a família, de forma que logo ao primeiro olhar podíamos avaliar a dificuldade e a pobreza que registravam nossos dias. Reservados os trocados para o carro de aluguel estavam todos à minha frente, sorridentes, sentadinhos na sala de sofá rasgados, ansiosos à espera do carro que não tardaria a chegar. Um carro luxuoso parou à frente de nossa casa e a figura altiva de Maria Eugênia surgiu ao olhar de todos pela primeira vez. Apresentei-os, envergonhado, e foi como se ali uma divisória incomensurável se abrisse entre nós. Eu senti um aperto na alma e a minha consciência gritou ao meu coração que era ali o momento decisivo para eu encontrar a luz e a vitória tão almejado por entre as reencarnações que eu provinha. Maria Eugênia estava desconcertada, jamais imaginara que eu vivesse naquele mundo tão desconhecido e criticado por ela. Minha família encolheu-se acuada, procurando ocultar-se, se fosse possível, atrás dos móveis rústicos e deformados, ostentados naquele espaço que ousávamos chamar de sala. Meu filho, o carro que alugamos já está chegando, a gente se ajeitando, cabe todos nós. Eu compreendi o pedido da minha mãe, rogando-me companhia e amparo. Maria Eugênia sobressaltou, decidindo que eu iria com ela e que aguardaríamos todos na portaria do clube. Deixa, Maria. Não vamos fazer desfeita para a moça que veio de tão boa vontade levar o nosso filho. Nós estamos muito agradecidos, minha filha, e pedimos que Deus vos pague a caridade. Há momentos em nossas vidas que são definitivos e únicos. Eles funcionam como marcos de vitória e derrota que talvez só mais tarde poderemos avaliar. Maria Eugênia segurou-me forte pelos braços. Vamos, Luiz Antônio. Estamos atrasados. Eu vacilei por alguns instantes. O tempo suficiente para os meus olhos percorrerem todos que eu deixava para trás. Meu pai ainda tentou me sorrir, mas o fez com tanta timidez, procurando ocultar as falhas incontáveis dos dentes disformes. Ajeitou o paletó surrado emprestado do vizinho amigo, equilibrando-se no sapato apertado que lhe incomodava os pés. A minha mãe ficou-me no olhar inesquecível. Ajeitou a bolsinha antiga que ganhara de presente de casamento de um parente distante, fora de época e de moda. Eu percebi que ela, na sua simplicidade, mas munida de sabedoria natural, procurou ocultar o objeto ao olhar detalhista de Maria Eugênia. Meus dois irmãos nada disseram, talvez eles jamais compreendessem o que se passava naquele momento. Eu só me lembro que Rita, a minha irmãzinha menor, se jogou nos meus braços, apertando-me contra o peito, dizendo que eu estava lindo. Saí, rumo ao portão de arame farpado que dava acesso à nossa casa. Voltei-me e ainda pude ver os meus irmãos acenando-me sorridentes. E a figura de um homem, cansado, sofrido, pobre, sustentando com certa dificuldade uma mulher igualmente sofrida pela vida. E ambos pareciam compreender o tempo e a distância que nos separaria, os séculos e as reencarnações.
transpor as barreiras da vida física e falar diretamente aos corações dos irmãos encarnados tem sido o nosso maior desafio na atualidade. Mas é chegado o tempo em que o amor que une a todos nós, os nossos objetivos comuns, transporão toda e qualquer dificuldade. E então falaremos abertamente sobre as claridades do reino dos céus, que nos está preparado desde o princípio, como nos asseverou Jesus. Por ora, nossa maior preocupação é convocá-los para a divina missão do amor e do amar. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para a sublime aquisição, e ela se efetivará à medida que descobrirmos que os nossos sonhos e felicidades só se ampliam à medida que vemos ampliá-los também no coração daqueles que conosco caminham. Nós, os desencarnados, sob o comando do divino Messias, estamos em falanges incontáveis, conclamando vós, os encarnados, para o grande banquete do bem. Através da pena bendita da mediunidade, podemos, na atualidade, falar com mais clareza sobre as nossas fraquezas, acertos, vitórias e derrotas, dando a nossa singela contribuição para o processo de educação em que estamos todos inseridos, através das reencarnações, e também para o crescimento em direção a Deus, nosso Pai. Percorríamos determinado trecho de rodovia em construção na dimensão em que vivemos. Admirados pela organização e o visível interesse dos envolvidos, éramos cumprimentados com esmerada educação por trabalhadores braçais, que sob orientação de técnicos de engenharia e arquitetura nela trabalhavam. Desculpe a aproximação. Espero não estar atrapalhando. As suas ordens, meu irmão. Como vai a obra? Terminaremos no prazo previsto, sem incidentes. Trata-se de uma bela obra arquitetônica, no qual eu estou encantado com o projeto. E depois, a massa asfáltica substituída pelo revestimento emborrachado dará maior segurança aos veículos utilizados aqui. O trabalho útil em qualquer dimensão que sejamos é sempre a melhor terapia. Com certeza. O senhor é o diretor do hospital, não é? As suas ordens, meu irmão. Já muito queria ter o prazer de conhecê-lo. Qual o seu nome? Eu me chamo Mário. E fui médico na Terra, especializado em cirurgia craniana. Médico? Não se espante, doutor, com o que me encontro reduzido. Fui um homem muito orgulhoso do próprio saber. O orgulho, meu irmão, é uma chaga que subsiste em quase todos nós. Excedi-me, no entanto. Professor universitário, trabalhava em 2 hospitais de grande cidade. A vaidade e a ambição fizeram-me esquecer a minha origem humilde. Meu pai, um sapateiro. Minha mãe, uma costureira. Aos poucos fui me pervertendo. E logo depois de formado, casei-me com uma jovem da alta sociedade. E raramente a visitá-los do bairro pobre de onde saí. Acalme-se. Preciso falar ao senhor, pois a minha experiência pode ser útil a alguém. Cada vez mais ia me comprometendo socialmente, até que minhas visitas foram reduzindo-se. E passei a vê-lo somente no Natal, levando meus 2 filhos, seus únicos netos. Era sempre uma visita rápida, em torno de meia hora, com pressa de ir embora, antes que a vizinhança, atraída pelo carro importado, começasse a se aglomerar lá fora. Todos os meses, depositava certa quantia para os 2 e julgava-me quite com o dever. Lamento, meu irmão. Como médico, eu nada queria com a pobreza. Mas algo que me pesa mais do que tudo na consciência. Chegar ao hospital público, um homem vítima de um acidente de trabalho. Naquela época, quase ninguém usara capacete protetor, e ele recebera na cabeça a forte pancada de uma viga que desabara. Esmagamento craniano com indicação cirúrgica de urgência. Não se recrimine assim. Eu também tive as minhas falhas como médico, e quando encarnado... Mas o senhor nunca abriu a cabeça de alguém com descaso, não é? Na tentativa de aliviar uma compressão cerebral, acabei por deixar coágulos que, em resumo, impediram o sucesso da cirurgia. Se é que eu posso classificar de ato cirúrgico essa leviandade profissional. O óbito se deu em 4 dias e eu não me preocupei em saber o nome do paciente. A enfermeira-chefe, ela até chegou a me comunicar o quadro febril. Eu prescrevi antibióticos e nada mais.
Ela até chegou a me perguntar se eu operaria novamente, e indignado e irritado advertia com veemência, ordenando que se recolhesse sua própria insignificância. Era um cúmulo do absurdo médico como eu receber sugestões de uma reles enfermeira, mesmo que com anos de experiência como ela. Eis aqui, doutor, a minha vítima. Como vai, meu filho? Mário é meu amigo. Ele ficou assim, doutor. Algo que o senhor possa fazer por nós? Logo depois do óbito de Joaquim, a minha vida começou a dar para trás em todos os sentidos. Comecei a beber, e a cirrose hepática instalou-se. Depois que deixei o corpo físico, fiquei sabendo que meu pai falecera e minha mãe terminara os dias em um asilo. Perdi tudo. Esposa, filhos e até o respeito por mim próprio. Mas após muito esperar nas dimensões inferiores, deliberei trocar o bisturi pela pá e os vários títulos acadêmicos pela condição de anônimo operário de construção. Hoje eu tenho consciência de que Joaquim representa para mim a melhor oportunidade de redenção. Foi uma bênção poder reencontrá-lo, Mário. Mário, vamos trabalhar. Chega de ficar conversando com estranhos. Vamos, Mário. Temos que terminar de cavar aquela vala. Vamos. Como entender o caso de Joaquim? Se ele nos parece ser a vítima, qual foi a razão de ter permanecido com sequelas? A lei jamais se equivoca. Quando temos um karma a cumprir, tudo concorre para tanto. Mas não estamos aqui para julgar atitudes. Talvez o Joaquim de hoje tenha sido médico descuidado de ontem. Deixamos esse julgamento para o tribunal da própria consciência. O nosso depoimento visa apenas elucidar. Mas o que podemos afirmar com certeza é que daqui a alguns anos veremos na terra um pai ostentando aos ombros a figura de um filho doente e aflito. Os dois farão do próprio sacrifício uma maneira de alcançar os seus sonhos de paz e de felicidade. A mim destes os filhos, e com os filhos me destes o amor diferente, aquele que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandasses carregar uma estrela. E no dia em que me cabe entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou restituí-los às vossas mãos, dá que ainda mesmo por entre lágrimas possa eu dizer-vos em oração com obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a vossa palavra. Disseram que talvez eu pudesse ajudar de alguma forma, contando sobre minha última experiência física. Desculpe-me se pareço confuso e nervoso, mas não é fácil estar aqui e falar.
Disseram também que isso era bom para mim. Irá ajudar em minha recuperação. Ei, você? É, você? Poderia baixar um pouco o som? Obrigado. Vou ser breve para não prejudicar o médium. Eu tô bem. Eu sei, eu tô bem. É estranho falar pela boca de outro, mas se é assim que tem que ser, não me importa. Eles têm me explicado que isso é mediunidade, a forma que temos de nos comunicar com os que ficaram na Terra. Eu preciso criar coragem e falar. Não pensem que está sendo fácil, pois é muito difícil confessar diante de todos, jovens tanto quanto eu. Tive a mesma oportunidade que vocês, um corpo físico perfeito e sadio, um lar, meus pais, meus irmãos, muito carinho e apoio para que eu pudesse ser feliz. Mas joguei tudo pelo alto. Eu queria uma felicidade imediata e obter todos os tipos de prazeres possíveis. Comecei trocando o lar pelas bocas de fogo. E a família pelos companheiros inconsequentes das alamedas do vício. Calma! Fiquem tranquilos, eu não vou entrar em detalhes. Não vou. Eu sei. Aos poucos, meu lar se transformou num poço de dor, desespero e luta. Todos me abandonaram, porque eu próprio me abandonei. Mas ela, somente ela, jamais deixou de me esperar. Inúmeras vezes dizia que iria voltar, mas não conseguia. O vício me dominava. Era meu senhor e me escravizava. Lembro-me perfeitamente daquela noite que chovia muito. Eu sabia, todos dormiam. Ninguém escutaria aquele batido. Mas eu tinha certeza que ela ouviria, por mais baixo que fosse o ruído do toque. Não podia entrar mais naquele lar. Na verdade, eu era uma ameaça constante. Já havia roubado quase tudo dentro de casa. Objetos que eles compraram com tanto sacrifício. Usados para pagar o custo alto das drogas variadas. Estava com fome. Uma fome que jamais senti. Chovia. Bati na porta novamente devagarzinho. Quando ouvi seus passos apurados percorrendo o piso, vindo em minha direção. Era ela. Eu tinha certeza que era ela. Ouvi sua voz por entre o vão da porta. Zeca? Ô Zeca, é você, meu filho? Mãe. Oh, mãe. Sou eu sim, seu filho. Ô Zeca. Ô Zeca. O que está fazendo essa hora nessa chuva, meu filho? Todos de minha família não me reconheciam mais. Mas ela jamais deixou de me chamar de filho. Não podia abrir a porta por ordem de meu pai e de meus irmãos mais velhos, mas jamais fechou seu coração. O que está fazendo essa hora nessa chuva, meu filho? E como você está? Eu estou bem. Eu só quero um pouco de comida, mãe. Eu estou com fome. Ouvi o barulho do velho chinelo sair apressado rumo à cozinha. Em alguns instantes depois, um prato de comida trêmulo e incerto surgiu na minha frente. Eu sabia. A dor que aquela mulher sentiu naquele momento, ninguém podia aquilatar. Saí com aquele prato na mão. Mas ainda pude ouvir o ruído de um pranto abafado que se perdia por entre a escuridão da noite. Algum tempo depois, 2 tempos de contas, alguém me punhou uma arma
e jogou-me no abismo ainda maior chamado morte. Tenho saudades de minha mãe. Onde estará? Onde estará? Encheu nosso lar de carinho, seus primeiros passinhos, seus bracinhos graciosos, abraçando meu pescoço, seus diminutos lábios beijando minha face. Ah, minha filha, como te esquecer ao longo do caminho? Já posso falar? Já posso falar? Obrigada. Parece estranho falar dessa forma. É como se eu entrasse por um enorme alto-falante, onde ouço ecoar minha própria voz. Meus ouvidos ainda doem muito. Pediram-me para falar por entre este microfone à minha frente. Falar de minha triste experiência. Disseram que muitos estariam me ouvindo e isso serviria de exemplo para todos. Que ajudaria vocês a compreender melhor a vida e o grande amor de Deus para conosco. Lembro-me daquela manhã. Todos haviam saído. Mamãe e papai estavam muito preocupados comigo. Há muito demonstravam um terrível propósito de por fim a minha própria vida. Para mim, não tinha mais sentido viver. Lançara todos os meus sonhos em Eduardo, mas ele simplesmente me abandonou grávida! Grávida! Desdenhando minha própria sorte. Ressaltaram-me outros valores da vida e a bênção de um filho no ventre. Naquela manhã, mamãe abraçou-me como nunca fizera antes. Parecia que seu coração adivinhava meus planos infelizes. Papai, eu lembro tão carinhosamente. Eu senti um aperto no coração. Eles se foram. Eles se foram! Eu não posso lembrar novamente. Meus ouvidos doem e sangram continuamente.
Preciso de descansar. Por favor, tire daqui. Eu sou muito, me tire daqui. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Mas a ingratidão praticada com a minha mãe fala muito alto na minha consciência infeliz. Ai, porque o orgulho me ensegueceu assim tanto, a ponto de condená-la à miséria. Pobrezinha. Meu padre, o senhor se lembra dela? Era uma atriz humilde, que me criou com imensa doçura, concentrou em mim a sua existência. Da ribalta festiva, desceu a rua de labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha sociedade contra ela. E meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel dos compromissos que livremente assumira. Quando me vi jovem e senhora de vultoso dote que meu pai me deixara, envergonhei-me daquele anjo maternal que sobre os meus dias estendera suas brancas asas. E aliando-me ao homem que desposara, expulsei-a de nossa casa. Ainda sinto frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis, e para justificar minha vileza do coração, caluniei-a sem piedade. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, eu menti, que ela não era minha mãe. Apontei-a como uma ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do seu olhar de dor e compaixão que lançou sobre mim ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente com os olhos inchados de tanto chorar. Padre, não deixe que eu morra.
meu leito de enfermidade e compadece do meu corpo agonizante. No entanto, o importante não é como morremos por fora, mas sim como morremos por dentro. Oh Deus, não deixes que eu a encontre sem que eu tenha pago meus débitos. Senhor, compadeça-te de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. É claro que reencontrei a minha inesquecível mãe, e tem sido ela a minha inseparável companheira, velando-me com seu amor inabalável. Perdoou-me as ofensas, e quantas vezes fosse necessário ela perdoaria. No entanto, aqui aprendemos que não basta receber o amor e o perdão daqueles que insuflamos sofrimento e dor na vida física. Faz imprescindível nos conhecer merecedores de tais dádivas. E para isso é necessário retornar, refazer os caminhos e edificar a própria paz no coração. Obrigado por seu depoimento nesta noite. Boa noite, me chamo José, reencarnei num pequeno vilarejo próximo ao Rio de Janeiro, em recuado tempos no século XX, naquela cidade calma, de paisagem bucólica e acolhedora, vislumbrei meus sonhos de progresso. Bem criou planejamento de luz, almejava a construção de uma família simples, de poucos recursos, mas repleta de carinho, companheirismo e amor. Combinamos ainda, na erraticidade, detalhes importantes para agasalharmos no coração. Eliseu e Samira desceriam comigo e seriam grandes aliados na sublime missão. Nossos objetivos eram simples, e simples eram cumpridos. Assim pensei. Reencontrei Samira na matéria, na feição de moça simples do campo. No seu olhar, havia um brilho diferente, oculto naquele corpo magro, quase desajeitado. Mas impossível não ceder ao comando do coração. Conheci a família e os sonhos primeiros. Nos casamos sem pompa e sem dinheiro. E o nosso primeiro filho veio logo nos enobrecer por lar pobre e honesto. Nessa época, entre tanta beleza divina, não percebi os espinhos que proliferavam, aquele canteiro de flores nobres. O alcoolismo aos poucos consumia todas as nossas expectativas de equilíbrio e de paz. Associei-me com companheiros encarnados e desencarnados, poucos comprometidos com valores da vida, e vendo aos poucos o meu singelo castelo se transformando de dor e sofrimento. Faltava quase tudo, devido ao pouco que ganhávamos em modesta fábrica de alvenaria. Mas mesmo assim, isso não era motivo de lamento. Samira sempre me incentivou pela luta honesta. Zezinho? Ah, Zezinho, jamais deixou de faltar o mais importante e precioso: seu sorriso, seu carinho,
Mas o vício me dominou física e moralmente. Desci ao beco de viciações incontáveis. Perdi o senso de lógica e de razão. Foi assim que aos poucos assisti todos os meus sonhos consumirem. Ah, Samira, ela sempre me incentivou pela luta honesta. Ela sempre carregou nos olhos e no coração aquela dor indisfarçável e sozinha assumiu encargos que eu deveria cooperar. Eu, Zezinho, jamais pôde abraçar-me como antes. Seu coraçãozinho batia forte e temeroso da hora de minha chegada ao lar. Meus sonhos, minha vida, minha reencarnação esvaíram-se na fraqueza do vício incontrolável. Perdi tudo. Hoje, a dor é a minha companheira no fundo do poço que ainda me encontro. Gostaria de falar mais, de abafar, quem sabe, mas estou dizendo para o ir. Espero ter contribuído de alguma forma. Até uma próxima vez. falhado em outras vidas, mas era preciso recomeçar a mesma lição. Meus instrutores conduziram o meu corpo saudável e belo. Deveria honrá-lo como bendito templo do Senhor e utilizá-lo como divina ferramenta de edificação e luz. Mas, logo na mocidade, deslumbrei-me com a beleza da matéria e escravizei os companheiros do caminho dos prazeres enganosos da sensualidade desequilibrada e irresponsável. Fiz de um lugar santo um ninho de promiscuidade e zombei da organização divina, destruindo lares, sacrificando vidas. O egoísmo invadiu minha alma e os corações invigilantes arrastavam-se por entre as teias de minha malícia e sensualidade. Os anos se passaram e na retaguarda ficavam tombados e desiludidos aqueles que se aproximavam de mim na esperança de encontrar apoio e mãos estendidas que o auxiliasse a avançar na vida para Deus. A velhice trouxe-me inúmeras doenças, solidão, dor. Nos meus últimos instantes da vida física, ainda pude divisar as lágrimas de Matilde, companheira de descer da terra, que jurei
amar e respeitar nas paredes do lar seguro e honesto. Se a segurança que devia esperar alcançar também se perdeu no labirinto do crime e do vício. Podemos muitas vezes relegar o motivo de nossas quedas pelo fato de não lembrarmos das experiências pretéritas, que nos impediram, quem sabe, de quedas reincidentes. Não lembramos, mas jamais esquecemos. Vivemos e somos o resultado de todas as nossas escolhas. E diante delas, somos inteiramente livres para decidir. Dentro de mim, um vazio enorme, cor de cinza, solidão. Quando terei outra oportunidade? Desculpem-me, mas prefiro não dizer o meu nome. Fui uma conceituada médica nesta cidade, uma das melhores em termos acadêmicos. As deferências sociais, os títulos e honrarias colocaram-me numa posição privilegiada e seleta. Lembro-me de vários fatos importantes. Sim, vou citar alguns. Houve um surto de gripe avassalador em nossa cidade e várias pessoas pereciam de atendimento adequado. Quando nós, profissionais da saúde, fomos convocados a auxiliar voluntariamente. Inúmeros colegas comprometeram-se com gestos solidários e atenderam aos doentes às centenas nas periferias isoladas. Recusei educadamente. Descer ao atendimento público seria antiético a posição social em que eu ocupava. Naquela mesma semana, enquanto atendia em consultório aos que podiam pagar, um aglomerado de doentes surgiu à recepção, implorando atendimento daquela que julgavam, pelos títulos acadêmicos e destaque profissional, salvar-lhes as vidas. Aquilo me deixou profundamente irritada e saí pessoalmente e escorracei-os dali. Que fossem procurar os postos públicos, respeitassem o meu trabalho e igualmente os pacientes agendados. De repente, meus olhos se depararam com a face de uma anciã de olhar sofrido a me fitar assustada. Era Eleonora, uma antiga empregada de meus pais, que passou quase toda a sua vida a prestar serviços domésticos em nosso lar luxuoso e farto. Percebi que ela estava assustada. Parecia não reconhecer a criança que carregou no colo e a adolescente que era tal como filha de seu coração. Eu não podia dar-lhe reconhecimento naquele instante. O próximo paciente era a primeira dama da cidade. Vacilei por alguns instantes e voltei a escorraçar-lhes da porta de meu consultório. Eleonora segurou firme a mão do adolescente magro, mal vestido que a acompanhava, dizendo-lhe: "Vamos, meu filho, vamos voltar para casa." Ainda ouvi o rapazola dizer: "Mas, vó, essa não é a doutora que a senhora tanto falou?" Eleonora, com a voz embargada em lágrimas, volta-se para o neto, acaricia-lhe os cabelos e lhe diz: "Não, meu filho, não. A doutora da qual lhe falei deve ter mudado de endereço. Vamos embora, vamos embora." Foi a última vez que os vi. Meus irmãos, meus companheiros, hoje eu daria todos os meus títulos, todas as minhas honrarias, para ter Eleonora de volta. Mas ela se foi. E talvez só os séculos poderão novamente nos unir.
tive tudo do melhor. Nunca parei para refletir o que era realmente eu. Vivia cada dia de uma forma diferente e inédita. Na verdade, tudo à minha volta se revestia de uma banalidade assim. Viver para mim era um amontoado de futilidades, que ia acumulando e que com o tempo se transformaram em rugas em minha cara. Comia os melhores pratos, bebia dos melhores vinhos e vestia o melhor sentido. O que mais poderia eu fazer? Quantas pessoas idiotas eu conheci, que passavam longas horas em meditações fúteis, em preocupações estéreis que diziam ser pelos que sofriam. Mas que tinha eu a ver com os que sofriam? Sim, porque eu acreditava ser merecedora e única autora da vida que desfrutava. Por isso fiz da existência uma infinita busca de bens perecíveis, que atendiam minhas necessidades externas. Mas hoje confesso, jamais conseguiram preencher o meu vazio interior. Foram 74 longos anos em que esperei a morte como ponto final naquela louca aventura. Mas ela tardou em chegar, como que me obrigando a olhar para trás. E quando, curvada pelo tempo que já havia escapado de minhas mãos, voltei para trás. Eu simplesmente não encontrei nada. Nada que pudesse estar comigo ou fazer parte de mim. Foi aí que eu entendi que para pessoas como eu, indigentes do amor, a morte é simples porta, dando acesso a uma grande luz. Fui oradora, evangelizadora e médium espírita por mais de 35 anos. A doutrina espírita me fascinou desde os tempos da juventude. Abracei a causa do bem e trabalhei incansavelmente. Fundamos inúmeros postos de assistência e elaborei centenas de projetos voltados à criança e ao adolescente. Vi avolumar-se diante dos meus olhos físicos os frutos do meu trabalho voluntário. No campo mediúnico, utilizei os recursos medianímicos para atender todos que nos procuravam. E na oratória, utilizava a bela e doce melodia do Evangelho de Jesus Cristo. Tornei-me profunda conhecedora deste recurso incomparável na terra e notável servidora aos desolados de todas elas. Porém, foi no entardecer do meu retorno da viagem reencarnatória que concluí não havia percebido o maior de todos os necessitados, que igualmente precisaria banhar-se no Evangelho de Jesus. Eu. Fui e sou uma doente emocional que jamais admitiu a gravidade do próprio mal. Faltaram os recursos preciosos da humildade para entender que todos nós, quando adentramos a vida física pelas portas da reencarnação, somos todos iguais, enfermos em busca da grande vida. Conhecimento doutrinário, respostas filosóficas e cumprimento dos preceitos éticos e morais, por si só não nos libertam das imperfeições que tanto nos dominam e nos escravizam. É preciso ter coragem para admitir-se doente. Porém, há uma diferença substancial entre aquele que admite ser doente e daquele que não aceita estar enfermo. O primeiro
deseja e colabora para a cura, ao passo que o segundo se torna o maior obstáculo a ela. Passaram-se tempo e oportunidades, sem que eu atinasse para a minha condição de enferma e tratamento, tanto quanto aqueles que eu atendi e socorri na terra. Hoje eu me questiono qual foi o verdadeiro objetivo que me fez ostentar a bandeira do Espiritismo na terra. O de me renovar? Ou de propor a renovação dos outros? É muito difícil admitir e aceitar o que verdadeiramente somos, porque muitas vezes essa realidade nos coloca bem distante daquilo que pensávamos. É noite, e ao longe divisa uma pequena luz no fim do túnel do meu recomeço e a luz do reencontro comigo mesmo. Sim, mas não leve o médium muito adiante. Fizeram o permitimento mediúnico que te ampara nesse problema. A mediunidade, meu filho, vem diminuir a distância que separa os corações nas dimensões infinitas que compõem a trajetória da vida. E comprovar que o amor é, em essência, o que sobrevive em nós para sempre. Revestido deste entendimento, falemos aos que amamos na terra. Tudo bem, obrigado. Esperei muito tempo por este momento. Vivi pouco tempo na matéria nessa minha última experiência, mas fazia parte da minha programação. Quero deixar registrado aqui hoje meu carinho, minha alegria e o meu desejo de sucesso a todos vocês, que façam do amor o maior objetivo. Vivam cada fase de suas vidas com intensidade. A infância é o berço bendito do esquecimento temporário. A adolescência, nossas inúmeras eclosões acumuladas ao longo do tempo. A maturidade é uma oficina laboriosa, serviço edificante na terra. E a velhice, ao amadurecer dos frutos, e as solidificações das sementes do aprendizado. Em cada fase, temos sua beleza e seu valor. Lembre-se sempre, futuros senhores estão aqui. Nessa noite, em forma de dramaturgia, apresentamos depoimentos de alguns desencarnados que tiveram o desprendimento e a humildade de vir, através da psicografia, transmitindo suas dores e lutas, derrotas e vitórias, no intuito de que elas sejam para nós setas de alerta e igualmente setas que nos indiquem outros caminhos, ou nos inspirem a tomar outras decisões, nos conduzindo a outros resultados. Certa feita, um homem teve a coragem de subir o monte da descrença humana, levando consigo 3 testemunhas de sua decisão audaciosa e de sua coragem sobre-humana. E lá, com os pés fincados ao chão, a mente vibrando ao alto e o coração jorrando água viva de amor à humanidade, clamou ao Pai incomensurável de luz que fizesse derramar sobre todos nós as bênçãos do esclarecimento redentor. Rompe-nos as algemas e apresenta-nos a liberdade. Ao seu pedido, surgem 2 amigos de fronteiras além,
atendendo-nos à rogativa nobre do divino amigo, venha ali confirmar o nosso futuro de paz e cantar a todos nós a canção viva da imortalidade da alma. Transfigurou-se revestindo de luz, dialogou com os vivos do corpo e com os vivos além da matéria, e com ambos fez-se instrução e compreensão. Ouviu atento o pedido inocente da alma aprendiz, podendo-lhe ali perpetuar o conforto do momento feliz, como atento igualmente estava às instruções dos discípulos mais livres. E inesquecível lição de humildade, compassivo, ouviu-lhes as instruções e os detalhes da delicada missão. Em seguida mostrou-nos o caminho da subida, descer e auxiliar os caídos. Naquele banquete de luz, encarnados e desencarnados uniam ideais e atavam-se às mãos. Jorravam dos altos as bênçãos dos anjos que nos tutelam o aprendizado, e em coro a terra ouviu: amai-vos como irmãos.